fluindo de volta pro mar. No caso desse movimento em defesa das nascentes, das águas, né, da cidade de São Paulo, o que a gente pode pensar sobre isso, né? O que a gente deve refletir sobre isso? É refletir sobre os direitos das nascentes, os direitos dos rios, os direitos das águas à própria cidade. Nós falamos muito nos direitos humanos, falamos muito no direito à cidade, né? Mas esquecemos de pensar o direito da natureza à cidade. Né? Pensamos a nossa sociedade baseada na lógica de um contrato social de garantir direitos aos seres humanos e esquecemos que nós, seres humanos, também somos natureza. E não entendemos a natureza como sujeitos de direitos. Seria importante para a sociedade, né, para a transformação da sociedade, que é repensar a nossa forma de compreensão do mundo. A nossa forma de compreensão do mundo é totalmente baseada numa visão antropocêntrica, ou seja, o homem como centro de tudo. O homem como algo que se destaca da natureza, que se difere da natureza e usa a natureza para o seu interesse, para o seu benefício. E esquece de que nós somos também um animal, um ser vivo, um ser existente, integrado a essa natureza. Essa visão antropocêntrica impede que nós tenhamos uma outra compreensão de mundo, uma compreensão biocêntrica, ou seja, colocarmos a vida como centro, né, de interesse de todos nós. Uma visão biocêntrica do mundo é o que está presente, de uma certa maneira, na lógica da cosmovisão dos povos originários, né, dos povos indígenas da América Latina. E esses povos, de uma certa maneira, têm algo em comum, que é uma compreensão de que eles também são parte integrante da natureza. E é a partir dessa ideia de que eles, enquanto parte integrante da natureza, constroem, né, um outro entendimento de relação com a terra, com a floresta, com os rios, com as águas, com o conjunto todo da natureza, com o ecossistema qual habitam, né, que que fundamenta aquilo que nós chamamos de bem viver. Resgatar as nascentes, né, os rios que estão tamponados, que foram canalizados hoje nas cidades, é um movimento que nos coloca em direção a essa ideia de bem viver. A ideia de que apenas um contrato social não é suficiente para a vida do homem em sociedade. Nós estamos de uma outra qualidade de um contrato, talvez de um contrato natural. Como nós vimos na Caminhada das Nascentes, será que a gente tem que fazer uma pergunta? É possível silenciar as nascentes? Tamponar os rios, escondê-los? Né? Ou eles sempre voltam, rompem os muros, as paredes, né? Escapam pelas brechas do asfalto, dos cimentos, do concreto da cidade, para voltar de novo o seu curso e fluir, né, entre nós, dizendo, olha, eu estou aqui, eu também sou um ser vivente, existente, eu também quero fazer parte dessa história. Eu tenho uma história para contar porque eu sou um ser vivo, eu sou um rio, uma nascente, e a gente precisa aprender a viver juntos. Então, essa iniciativa começou lá atrás, em 2004, quando, após um treinamento em Ecovilas, eu e Paulo Santos percebemos que a gente queria fazer. Quando a gente voltou do treinamento, a gente precisava muito fazer algo por sustentabilidade urbana. A gente voltou com a certeza que era possível transformar, sim, aqui onde a gente mora, né? Nos bairros, as menores células da cidade. E a gente teve uma inspiração, Ecobairro, e aí a gente começou a se encontrar para desenhar esse programa. Então a gente começa, né? O que a gente pode fazer enquanto indivíduo, onde a nossa mão alcança, né, o que está ali ao meu alcance nas decisões que eu tomo todos os dias, o que eu posso fazer em casa com a minha família, né, o que a gente pode qualificar, tanto no diálogo quanto nesse espaço, e assim a gente vai olhando para os lados, para a vizinhança, para os vizinhos, né, dando as mãos o que a gente pode fazer junto a nível da rua, do quarteirão ou do condomínio, e assim a gente vai chegando no bairro, porque essas são as escalas do nosso cotidiano. A nossa vida está desenhada entre essas escalas. É algo que a gente convive, mas o tempo foi fazendo com que a gente desconectasse,
Porque nem sempre a gente mora, vive naquele bairro que a gente nasceu, que a gente conhece, né? Hoje em dia, esse cenário globalizado, né, nos deu muita mobilidade. Isso também veio uma desconexão, uma falta de pertencimento aos lugares. Então, qual é o nosso convite? Vamos olhar onde eu estou, o que pode ser melhor, o que a gente pode qualificar entre as pessoas, entre a convivência e essa convivência também das pessoas com o lugar. Então, Vilas Beija começou com a Cecília Lutufo no começo e um grupo de moradores começaram fazendo uma pesquisa, né, o que o bairro gostaria. E aí, com essa provocação, emergiu essa possibilidade de se tornar um ecobairro. E a partir disso, né, a comunidade continuou se encontrando para fazer coisas juntas. Então, foi feito um mapa do bairro, foi feito estudos de como esse relevo, essa topografia, como é que são as águas, quais são os caminhos, as nascentes. Então, uma série de como que a gente conhece mais esse território, quais são essas bacias. E a partir de entender tudo isso, quais são as estratégias que vão trazendo essa qualidade? Então, jardim de chuva, permeabilizar, cuidar das águas, né? Reconhecer onde que elas estão, proteger, recuperar, tudo isso são parte das estratégias que a gente pode estar fazendo. E cada vez que encontra para fazer uma solução, é um encontro das pessoas, é uma oportunidade de conhecer novos caminhos, como é que a gente pode fazer diferente. Essa parte do processo da gente fazer coisas coletivamente, movimentos por propósitos comuns, é como nas ecovilas. As ecovilas são comunidades intencionais que se reuniram para provar que uma outra forma de viver era possível e uma outra forma de se relacionar com o local era possível. Então esses coletivos, esses movimentos, é como se fossem pequenos ensaios, né, de uma possibilidade da gente viver melhor na cidade. Então cada um, né, então o propósito das hortas, né, que a horta fala ao coração, né? Eu quero mexer na terra, eu quero aprender sobre as plantas, sobre as ervas, sobre as hortaliças. Então isso reunindo faz com que você queira aprender coisas novas. Mas não só isso acontece. Tem outras dimensões que às vezes não é o propósito específico, mas de convivência. Como é que eu, né, me relaciono, posso aprimorar essa relação com o outro ao estar trabalhando algo que me mobiliza. Então esse é o objetivo, é a horta, mas muito mais coisas e elementos vêm junto ao a gente trabalhar e se reconhecer e entender como que cada um faz as coisas. Então, assim, é o encontro, né? O propósito traz esse encontro das pessoas na cidade. E quando a gente faz coisas junto, a gente percebe a nossa potência de transformação, né? Se eu ficar em casa, sozinha, né, pensando, isso não me empodera. Mas quando eu estou com o outro, realizando algo, né, vendo as plantas crescerem, vendo um jardim de chuva funcionar, uma nascente ser protegida, a gente vai percebendo que a gente tem sim, né, não só a responsabilidade de ser parte da solução, mas que a gente tem a potência de fazer essa transformação. Todo o processo de construção de uma cidade, né, quando a gente amplifica esse aumento de áreas impermeáveis, não é só o concreto, mas também o asfalto. Tá? De uma forma geral, é tudo que você diminui a capacidade do solo de absorver água. Esse é um ponto. Quando a gente faz esse tipo de obra, né, tirando essa capacidade ou reduzindo essa capacidade de absorção de água do solo, você acaba provocando um aumento nesse volume de água que circula e também a velocidade desse processo. E aí, isso tem consequências, né? Então, um aumento de velocidade num fluxo de água, o que você acarreta? Você tem um processo de arrastamento muito mais forte, você acaba tendo... E conforme ele vai ganhando volume, ou seja, continua um processo de chuva, por exemplo, você tem um processo de chuva contínuo, com um período mais longo, né? Esse volume vai se aumentando e essa velocidade vai se aumentando cada vez mais. E aí, como a água não tem para onde ela fluir, ela acaba percorrendo, tentando achar uma área de escape, né? E aí ela causa transtornos que a gente já sabe, né? Ela acaba concentrando numa única área, então ali naquele processo vai ter um encharcamento daquela região específica, então aquele solo vai ficar sujeito
a erosões, você vai ter sobrecarga do sistema de drenagem, e aí você vai acabar tendo um problema de inundação, enchente, alagamento, né? Então esse processo tem que ser contido, né? E o processo do sistema de jardim de chuva é uma ideia interessante, porque ele utiliza esse mecanismo, de um mecanismo natural, né, de conceitos naturais, justamente para tentar interromper esse processo de aumento de velocidade e ganho de volume, né? Então, basicamente, o que é o jardim de chuva? É você fazer uma área de percolação, você determinar um espaço numa área impermeável, que seja permeável, né? E você faz um aumento dessa profundidade para justamente aumentar o tempo de retenção de água. Então a água entra naquele processo, ela vai pela profundidade que você vai estar, e aí depende de um processo de cálculo, justamente um cálculo para poder verificar qual o volume de água, qual a velocidade que você tem, o quanto eu preciso de profundidade para retardar isso, ou quanto eu preciso de tempo de ganho, né? Então você vai, dependendo da profundidade que você trabalha, você vai ter ali, nesse processo, um encharcamento daquela área, e gradativamente ela vai sair e fluir normalmente para o solo. Somado a isso, a gente tem o processo do plantio, né, das espécies, de determinadas espécies de árvores, né, de plantas que conseguem sobreviver sem um processo de rega, né, um processo de molhagem constante. Ele consegue tanto ficar muito tempo aguado como muito tempo seco, né? Então são plantas que têm essa especificação, né? Consegue conviver nesse ambiente, né? Nesse processo. Então o que as plantas fazem? Elas ajudam na absorção de parte daquela água que está entrando naquele jardim de chuva, e por evapotranspiração elas acabam levando isso para a atmosfera, ou seja, elas consomem parte daquela água e dissipam novamente. Então nisso você melhora aquela ambientação climática daquela região. Então o ideal é que esses processos, esses sistemas de biorretenção, e aí no caso projetos como o Jardim de Chuva, sejam replicados em áreas de grande fluxo e velocidade de água, de escoamento de água, porque isso vai auxiliar o processo do sistema de drenagem, né? E aí isso acaba evitando que a gente tenha problemas futuros com alagamento, enchentes. E isso acho que é um ponto importante para o desenvolvimento da cidade e para o desenvolvimento urbano. A ideia do Jardim de Chuva, ela surgiu justamente dentro desse grupo de pessoas preocupadas com as áreas verdes. Nós começamos a pensar, na verdade, em ampliar as áreas permeáveis do bairro. Fizemos uma seleção de 12, 13 locais, tipo rotatórias como essa que nós estamos aqui. Então nós pensamos que essas áreas que não passa carro, que ficam, vamos dizer assim, perdidas, né, que elas pudessem ser abertas e se transformarem em canteiros permeáveis. A partir deste Jardim de Chuva, a própria prefeitura fez mais um na Vila Madalena, lá no Beco do Batman. A ideia é de permear a água, né? É de conter a água da velocidade que ela vem. Uma quantidade de água, ela é represada nesse pequeno espaço, e essa quantidade de água ela é permeada e alimenta lençol freático, e não vai toda a água para o esgoto. O Jardim de Chuva, primeiro ele foi projetado, né, por um arquiteto, o Uli. Ele tem uma parte de recepção da água, tá, por onde a água vai entrar. Essa parte ela é totalmente permeada, ela é terra com pedregulhos, com pedrinhas. Depois são vários, vamos dizer, obstáculos para que essa água chegue, perca a velocidade e entre num novo espaço, que é uma outra piscininha, vamos dizer assim, também toda de pedregulho, cheia de pedregulho. E assim vai. São vários estágios, né? Então essa água vai
passando por vários estágios até sair em menor quantidade e também mais purificada, mais limpa, né? A ideia do jardim de chuva também é fazer uma certa limpeza na água e sair, devolver uma quantidade menor, que espera-se que seja permeada, né? Antes de sair, não saia toda aquela quantidade, uma quantidade menor e mais limpa. E por cima dessas pedrinhas, onde a água vai ficar se acumulando, tem uma manta, só uma manta protetora, um pouco de terra e as plantas. As plantas, elas vão fazer o trabalho de, com as suas raízes, né, perfurarem todo a manta, as pedrinhas e chegar com a raiz lá embaixo na terra. Tá? Então as plantas também vão ajudar com as suas raízes esse trabalho de contenção da água. Mesmo na época seca, eles estão verdes, o material que tem embaixo fica bem úmido, né? Então é um outro tipo de trabalho de contenção de água. A gente já está pensando em aprimorar esses canteiros, abrindo algumas laterais para que a água entre e circule. Os cuidados dos canteiros são feitos pelos moradores. Alguns dos próprios vizinhos aqui fazem a manutenção, até contratam um jardineiro às vezes para fazer. Nós temos em cruzamento, aqui mais para baixo, nós temos um jardim que é super bem cuidado, com jardineiro e tudo mais, porque os próprios vizinhos adotaram, vamos dizer assim, os canteiros que nós criamos em frente à casa deles, né? Foi super bem recebido. Antigamente, os rios, os córregos eram vistos como uma incomodidade, né? Como um fator de incomodidade. Você, puxa, você mora do lado de um córrego, é terrível. Olha hoje quem mora do lado desse córrego, que é a qualidade de vida que tem essa pessoa. E é um córrego único que tem na Zona Oeste, 400 metros de área aberta, no centro expandido. Então, se você vai naquela exposição do Rios e Ruas, Rios Descobertos, eles têm todo o mapeamento dos rios e aquilo está aceso, como eles eram no passado. Quando eles apagam a luz para ver o que sobrou, o que não foi tamponado, o que não foi soterrado, aparece esses 400 metros e aparece o Lago do Ibirapuera. É incrível, quando eles apagam a luz daquilo, de saber que e eu moro aqui do lado, saber que o único sobrevivente, um pedaço daquele parente seu antigo, que você soterrou, que está aparente, é esse aqui, entendeu? Então, qual é a importância? Nós tivemos uma crise hídrica terrível em 2014, onde as pessoas elas não tinham a consciência que a gente podia chegar nesse nível, que o Brasil era o país da água, que tinha muita abundância. E aí isso veio como um alerta, a natureza cobra a sua fatura, nós maltratamos os nossos rios, nós maltratamos nossos recursos hídricos, então nós construímos prédios e casas em cima das nascentes, entendeu? E depois elas vão para a galeria de água pluvial e acabam saindo jogada fora essa água. A gente precisa ter a consciência que a água não é um fator de incomodidade, a água é vida. A água é sinônimo de vida. Se você não tem água, você não vive. Você fica uma semana sem comer, mas você não fica 3 dias sem água, entendeu? Então, essa que é a visão que a gente tenta despertar. E nós fizemos um mapeamento das nascentes aqui da região. Nós temos 16 nascentes e nós fazemos passeios quase que, vamos dizer, com uma frequência anual, nós reunimos 200 pessoas e trazemos as famílias para conhecerem as nascentes do bairro. Então é bacana porque as crianças vão passando, elas vão botando o ouvido onde cai na galeria de água pluvial, a água está caindo. Elas veem que aquilo brota debaixo de uma casa, entendeu? Puxa, tá uma semana sem chover e tem água brotando, saindo do cano. Não é ninguém lavando nada. É a água que está no subsolo, que está brotando para o solo, está saindo para o solo ou está sendo bombeada de um prédio. A importância, eu acho que todo mundo deveria dar importância para as águas urbanas, né? A gente tem que reverter esse quadro, tudo que nós fizemos de errado no passado, não podemos repetir os erros, tem que cuidar das águas urbanas, tem que ter um cuidado especial com as águas urbanas. A gente não pode mais achar que isso aqui é um fator de incomodidade, ou que isso aqui é um absurdo. Alguém falou que não cumpre, a nascente urbana não cumpre um papel, função ambiental. Que isso, cara? A gente tem que reverter esse pensamento, tem que aproveitar essa água, tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar essa água indo embora, tendo crise hídrica e a água passando do seu lado, não faz sentido, né?
Eu moro aqui nesse lugar desde 82. Tinha gente que não sabia nem o nome da praça. A pessoa mora, não conhece o vizinho, não sabe de nada o que acontece no seu bairro. Com esses movimentos de bairro, você começa a unir as pessoas. E você começa a unir as pessoas em torno de algumas causas. Essa das águas é uma. A gente tem uma composteira urbana, né? E essa das águas é uma dos motivos de transformação, ou seja, as pessoas vão se interessando pelos assuntos locais e você entra insere o assunto meio ambiente, eles começam a participar. Na primeira caminhada, lógico que teve a crise hídrica, era um assunto que estava em pauta, mas na segunda já não estava tão em pauta e teve também quase 200 pessoas. A gente só coloca um evento no Facebook, passa de boca a boca e começa atraindo. Quem que vai sair no domingo de manhã para olhar aquela água que sai do lado da calçada? Essa é o que chama mais a atenção das pessoas. Como é que vocês conseguem mobilizar tanta gente? É simples, é um assunto super importante, né, que as pessoas têm que dar. E isso é um momento de transformação, ou seja, quando, por exemplo, eles sabem que eu sou monitor do córrego, quando tem alguma coisa, a água está chegando barrenta aqui porque desbarrancou perto da nascente, a água da chuva está trazendo. Mas tinha umas obras nas ruas mais altas do bairro, de prédio, e as pessoas falavam assim, os caras estão bombeando água com terra na galeria de água pluvial, sobe lá. Nós subimos com a subprefeitura, com a CETESB, SABESP, e entramos num acordo, eles colocaram um filtro e pararam de bombear água suja para a rua que cai aqui. Então, é assim, é o vizinho achando aquela sensação de pertencimento que você tem, e é o vizinho cuidando do espaço público, né? Então isso que é legal. Eu acredito que seja possível você reverter essa situação, você viver em harmonia com o meio ambiente. Você, por exemplo, pegar um córrego tamponado e abrir e fazer um parque linear. Tem uns exemplos maravilhosos. Essa aqui era uma área deteriorada logo ali na frente, que é o Parque das Corujas, e ali ficou maravilhoso. Então você tem projeto, tem gente boa para fazer, basta que o poder público dê voz para o cidadão, dê voz para essas comunidades, dê voz para essas associações e trabalhar em conjunto. Acho que essa é a meta. Eu acho que a única maneira de você reverter essas coisas e transformar o espaço em um espaço mais legal para você poder viver e aproveitar o seu entorno de uma maneira mais correta, seria isso, você unir o poder público com a comunidade, eles darem voz para a comunidade e ouvir realmente o que a gente quer. Nós do Cidades Afetivas, ao longo desses 3 anos, estamos aí investigando a performance dos coletivos que atuam na cidade de São Paulo. E muitas vezes esses coletivos eles se entrelaçam e estão aí atuando em causas comuns. Essas causas comuns, elas também têm aí uma grande narrativa em torno do direito das águas, do direito da natureza, a natureza como sujeito de direitos. Por quê? Se a gente for pensar no caso das nascentes hoje de São Paulo, elas estão aí. Mas será que nós estamos percebendo essas nascentes? E qual a importância de perceber essa nascente para essa sensibilidade que todos nós, enquanto indivíduos que atuamos nas cidades, nós precisamos para performar e pensar qual seria uma estratégia de vida comum? Qual seria uma via para esse futuro da humanidade? Qual seria essa via para o futuro da cidade? Então, no caso das águas, sem a água a gente não sobrevive. E a água, ela está o quê? Integrada em todos nós. Por quê? Porque nós também somos natureza. Isso nos faz também repensar a nossa condição e o nosso papel enquanto indivíduo ao cuidar, primeiro, de nós, depois do nosso entorno, depois do nosso bairro, e essa conexão que nos liga com a cidade. Por quê? Porque na cidade é onde nós atuamos, é onde nós trabalhamos, é onde nós vivemos. E muitas vezes, principalmente para nós que estamos aqui dentro dos nossos prédios, a gente perde essa conexão que o prédio está aqui no 25º andar, no 24º andar, mas ele está ancorado em cima de todo um ecossistema, em cima da natureza. Embaixo eu tenho os rios, eu tenho a terra, mas eu tenho também uma cidade que foi estruturada para que nós todos pudéssemos viver e habitar. Então nós do Cidades Afetivas, ao observarmos essas performances desses coletivos, percebemos que
Pequenas ações são capazes de transformar uma realidade. Então, toda essa forma de ocupar a cidade, de proporcionar novas possibilidades de convivência, estabelece uma relação individual com o coletivo. E isso é muito importante para os processos de percepção. Quando a gente percebe essa possibilidade de convivência, a gente pode caminhar numa direção do cuidar. Então, esse cuidado, ele vai para além de um cuidado individual e ele se transforma também num cuidado comum, que é isso que esses coletivos fazem. Eles estão cuidando dentro das suas estratégias de atuação de hortas, de praças, de ruas, de nascentes, trazendo à tona essas reflexões para que as pessoas possam ter de novo essa noção de pertencimento a este grande ecossistema que são as cidades. A água é o sangue da terra, a vida da terra. É a água que vai arrastar toda a paisagem para seu próprio destino, em particular, uma determinada água, um determinado vale.